Olá pessoal, que bom poder falar com vocês novamente. Eu sou o pastor Daniel Dias, um dos pastores ali da Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 10, Intercessão pelos Efésios. Lição de número 10. Essa lição é importantíssima, também nos traz à memória o dever de estarmos intercedendo, orando pela Igreja do Senhor Jesus. O nosso texto áureo está em aos Efésios capítulo 3, no verso 14 e verso 15, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, como disse aos Efésios 14 e 15. Nossa verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em aos Efésios, capítulo 3, verso 14 e 21. Índice da nossa lição. Primeiro tópico, ou primeira parte: corroborados com o poder do Espírito. Segunda parte: arraigados e fundados em amor. Terceira parte: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Introdução. Após revelar o mistério oculto e as suas dádivas, em Efésios 3, 1 e 13, está descrito estas revelações. Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Com Paulo, aprendemos que Deus pode tudo e por isso é digno de glória e louvor. Essa lição refletirá na intercessão de Paulo pelos Efésios e extrair delas elementos que nos darão uma exata dimensão de quem é o nosso Deus e a grandeza do seu Evangelho. Leitura bíblica em classe. Nós vamos agora dar uma atenção especial a este texto, a esta porção de hoje. Aos Efésios 3, 14 e 21, diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14. Olha que interessante, os judeus oravam só de pé. Em Lucas 18, verso 11, nós também temos ali o relato de Lucas sobre aquele fariseu que orava em pé. Então, percebemos aqui uma historicidade e cultura do padrão solene do povo de Israel ou judeu, principalmente naquela época, o ato de se orar em pé. O ato de ajoelhar-se era uma ação solene, muitas vezes manifesta por Paulo, talvez por inspiração ali de Isaías 45, verso 23, que diz que todo o joelho se dobrará perante ele. É interessante analisarmos isso, que começamos a compreender o fato da solenidade e da adoração que estava no ser e no coração do apóstolo Paulo, direcionando essa consciência e conceito para a vida da igreja em Éfeso ou aos Efésios. Olha o verso de número 15, do qual toda a família aqui vem da palavra grega pátria, que significa família, ou também se deriva da palavra pater, pai. Toda a família. Pátria, então, deriva desta palavra pater, pai, o que fala que a criação em grupos de seres criados por Deus não foi procriados entre si, pelo que entendemos das instâncias dos céus e da terra, ou seja, falando de seres físicos e espirituais. Nós entendemos aqui que a palavra pater, ou pai de toda a família, é uma descrição arquétipa que fala de um exemplo do Pai, o Criador. Dele surgiu
todas as famílias da terra. Dele se origina todas as famílias da terra. Por isso ele é o Pai maior, o Pai supremo, o Pai absoluto de todas as famílias. No verso de número 16, diz assim: para que segundo as riquezas aqui vem da palavra grega ploutos, que significa abundância, e da sua glória, doxa, o valor devido, ou glória compartilhada, doxa, glória. Vos conceda que sejais corroborados em poder pelo seu espírito no homem interior. Olha, interessante. A abundância de entendimento da revelação do Evangelho é que permite que o homem seja pleno em Deus. No verso de número 17 e 18, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui, a compreensão das dimensões do amor de Deus se dará pela forma como nos posicionamos sobre o alicerce da igreja. Paulo sugere aqui, em muitos contextos também, árvore, templo, casa, falando de fundamento, falando de base, de alicerce. Como uma árvore tem as suas raízes, como um templo e a casa têm os seus fundamentos, ou o seu fundamento e os seus alicerces. Verso de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Plenitude aqui vem da palavra grega pleroma, plerosai, que significa completo. Olha só, a mente humana, sem o auxílio do Espírito, jamais terá condição de expandir-se por si, na preparação do recebimento da verdade divina. Logo, no pleroma, Deus nos enche com sua misericórdia, presença, para que tenhamos condições de receber tamanha graça. Isso é maravilhoso. Somente Deus, pelo auxílio da presença do Espírito Santo, nos dará as condições para receber as verdades divinas. Verso de número 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós percebemos aqui, é claro, evidentemente, uma doxologia. Doxa, muitos de vocês já sabem, significa glória, louvor. Logos ou logo significa palavra, discurso, na sua distância, estudo, ciência, e aí vai das suas ramificações. Mas aqui está querendo nos dizer palavras de louvor, tecer um argumento, redigir palavras finais de adoração e louvor a Deus, reconhecendo a sua glória, o seu poder e a sua magnitude. Doxa, logos, logia. Olha só. Na parte de número 1, no nosso tópico de número 1, diz assim: corroborados com o poder do Espírito. A síntese do tópico 1. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Primeira parte do subtópico 1. As riquezas da sua glória. Capítulo 3, versos 16 ao 19. Além de um Deus riquíssimo e abençoador da igreja, Paulo pede a Deus um padrão de excelência cristã aos Efésios. Parte A.
o que ele pede? Que eles fossem fortalecidos com poder. Poder aqui vem da palavra dunamei, ou fortalecidos, corroborados também da palavra dunamei. A palavra corroborados, ela tem uma origem próxima da palavra poder ou da mesma raiz da palavra poder, que é dunamu. Dunamu. A palavra poder significa ou vem da palavra grega dunamei. Então, corroborado significa ser fortalecido, capaz, ter poder de governo e poder dinâmico, de domínio. Dunamei. Parte B. Que fossem habitados por Cristo, como habitar, mas sem invadir. C. Que compreendessem o amor agapei, divino, que fossem, parte D, que fossem plenamente desenvolvidos espiritualmente. Olha que maravilha, Deus dando aqui, através das suas riquezas, ou das riquezas da sua glória, a entender que Deus tinha um padrão de excelência para a igreja em Éfeso, que também se torna para nós uma referência, um paradigma, um exemplo a ser seguido. Por quê? Devemos ser fortalecidos, devemos ser habitados pelo Espírito Santo por Cristo, devemos ter o amor para compreender o amor divino. Também nós precisamos ser desenvolvidos espiritualmente. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar parados, precisamos nos desenvolver na palavra, no caráter, na santidade e também no relacionamento entre Deus e os homens, o próximo que está convivendo conosco. 2. Fortalecidos com poder. Paulo destaca que essa operação se dá no homem interior, ou seja, naquele que necessita transcender. A revelação divina oriunda do Evangelho se dá à base da interação racional entre o espírito humano e o Espírito de Deus exarado nas Escrituras. Parte 3. Habitados por Cristo. A grande questão dessa petição paulina é: Cristo poderia habitar uma igreja ou coração humano sem que haja uma concessão para isso? Ao que parece, além de um padrão ideal ou desejável que o apóstolo Paulo, ou Deus, afirma que os efésios deveriam ter, ele afirma que esse já é um propósito divino para o tempo da graça no coração dos salvos. Então nós percebemos que Deus tem o desejo de habitar, mas a palavra habitar aqui, ela vem de uma palavra grega que é katoiken. Katoiken. Essa palavra significa habitar permanentemente, habitação permanente. O que é que Deus quer? O que é que Deus deseja para a sua igreja? Habitar nela permanentemente. Esse é o desejo da soberana divindade, Deus Todo-Poderoso. Parte número 2, subtópico ou tópico número 2. Arraigados e fundados em amor. Síntese do tópico. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. O amor é sofredor, benigno, desapegado, honesto, humilde, decente, calmo, crédulo, justo, sofredor, esperançoso, resiliente e infalível em seus princípios.
Olha só as características do amor descrito pela Bíblia Sagrada e o amor que emana do caráter de Deus. Bom, isso é o fruto do Espírito, ou o fruto também do Espírito é o amor. O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o fruto do Espírito, o amor. Poderíamos dizer que o amor é o terreno onde se desenvolve as operações do Espírito Santo, em contradição às obras ou impulsos da carne, da natureza humana e natureza caída. 2. Arraigados e fundados em amor. Há nas analogias tanto da planta enraizada ou arraigados, como na construção aqui, fundados, o ensino de o crente dever estar no sentido de condição existencial, não apenas ser no campo das hipóteses. É uma realidade, é uma prática de vida, é um estilo de vida. Vivermos fundados, enraizados em Cristo. Estar sempre arraigados nele para que possamos usufruir e obter da mesma seiva, dos mesmos nutrientes, das mesmas proporções de vida que Deus tem e assim emanando para nós, para que sejamos verdadeiramente nutridos e fundamentados na sua pessoa. A única maneira de compreender o amor de Deus é vivenciando o agir de Deus em nosso desenvolvimento espiritual. Do início da fé às transformações constantes do homem interior no processo da santificação. Este é um processo contínuo, progressivo, onde nós devemos compreender este amor de Deus através da prática, através do relacionamento, onde há envolvido a fé e esta constante transformação da mente e do caráter de cada um de nós. 3. A intensidade do amor de Cristo e a esperança, no verso 5 do capítulo 5 de aos Romanos, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, assim como em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade do crente, o Espírito de Deus é quem regenera para que a operação da vontade de Deus se realize. Não há mínima hipótese de o homem ser cheio de Deus sem a operação do Espírito Santo. Isto é impossível. Parte 3, tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Síntese do tópico 3. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Subtópico 1 da parte 3. A dimensão das bênçãos divinas. Essa dimensão se dá em relação ou na relação que fazemos com a nossa realidade. E seja ela qual for, todo esse processo é mediado pela fé no que nos confere a palavra de Deus. Esta dimensão das bênçãos divina ou da bênção divina está relacionada com o que fazemos aqui, com a realidade que nós temos e obtemos daquilo que é sobrenatural, daquilo que é espiritual. Às vezes não podemos pegar, como não podemos ver aos olhos físicos, biológicos, humanos, mas nós sabemos que é real, é um fato. E essa realidade tem que fazer parte do nosso ser, da nossa consciência, da nossa racionalidade,
e podermos viver num relacionamento prático, num agir prático das bênçãos espirituais e, de fato, elas nos acompanharão e estarão conosco todos os dias. Subtópico 2. O convite para a adoração. Gerações. A palavra gerações vem da palavra grega ou da raiz genea. Genea fala de várias eras, tempos, indivíduos que estão predestinados à existência e já são conhecidos pelo Eterno. Esses também devem estar nos nossos corações e orações, sendo a causa de nossa luta também hoje. Por isso, é muito importante nós fortalecermos o conceito de escola bíblica dominical, porque ela não só atinge aqueles que estão presentes, as crianças que não são apenas do futuro, mas elas são do presente, e aqueles que virão, fazem parte de uma dedicação das potencialidades da educação cristã, de um ensinamento ortodoxamente bíblico, que está na Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, fundamentado nos princípios hermenêuticos, exegéticos, que é aquilo que a Bíblia nos dá e nos apresenta. Isso fará com que as gerações futuras sejam abençoadas. Também, não só no mérito da palavra, mas também das intercessões, das orações, do clamor, para que Deus faça de uma geração futura, que ainda não veio por vir, essa geração seja ela uma geração poderosa, uma geração de fé, uma geração de testemunho, de esperança e de fé, uma geração que evidencia Cristo através da sua prática de vida, não só pelo falar, não só pelo dizer, mas pela prática de vida. Isto é importante convidar à adoração, e é um convite para a adoração, porque Deus tem, através de nós, através de você, um propósito também nas gerações futuras. 3. A glória devida a Deus. A igreja existe e tem como propósito único agradar, adorar a Deus em todas as suas ações e procedimentos. Não é uma atribuição da igreja receber reverência ou louvor humanos, muito embora ela seja louvada pelo próprio Deus. A igreja adora a Deus quando, como noiva, se mantém fiel ao Filho de Deus, cumprindo um ideal de Deus Pai. Então a igreja, ela não nasceu para ser adorada. Embora Deus louva essa igreja, ele dá lauréis de benefícios da sua palavra para a igreja, mas essa igreja, ela não tem o objetivo de receber adoração de maneira nenhuma, porque o único a ser adorado é Deus. A Ele que nós devemos agradar, é Ele que deve ser referenciado. A nossa adoração não é antropocêntrica, ela não deve ser direcionada para o homem. Os nossos textos, as nossas pregações, as escritas de louvor não deve ser endereçada para louvor do homem, mas sim deve ser endereçada para adorar e glorificar o nome de Deus, fundamentando os conceitos e princípios em relação à sua pessoa e às verdades que estão relacionadas a Ele. Então nós temos essa parte da nossa lição de hoje. Estamos chegando à conclusão. Lembrando a vocês que esta aula é uma pré-aula, né? Vamos trabalhá-la como pré-aula para as aulas que, terminando as videoaulas, estas pré-aulas, nós estaremos presencialmente estudando essa lição com o grupo da Escola Bíblica Dominical presencialmente, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a conclusão. Paulo ora ousadamente pelo fortalecimento da igreja, compreendendo que ela precisaria de fortalecimento
presença, amor e crescimento em Deus, para que assim pudessem em todo o tempo estar adorando a Deus e cumprindo a sua missão. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa. Esteja conosco nesta plataforma da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha estar curando a sua alma, curando o seu corpo, para que você seja quem precisa ser no reino de Deus. Que Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Daniel e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.